Opa, tudo bem, pessoal? Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Jogo finalizado lá na ressacada e o Santos perdeu de 1-0, gol de pênalti. Eu acredito que deve ser do Visoli ali, depois de um fliperama ali na mão do Zanocelo ali dentro da área, né? Rapaz, que difícil, né? Hoje eu acredito que o torcedor santista tá com muita dificuldade para assistir realmente as partidas que o Santos vem apresentando, né? Se tivesse que classificar fazendo uma comparação com um filme, seria de horror a partida que o Santos fez hoje lá na ressacada, né? Realmente o Santos não jogou absolutamente nada. 67% foi o percentual que o Santos teve no primeiro tempo e o Santos não fez um arremate. É muito pouco, pessoal. É muito pouco para aquele que veste a camisa do time do Santos, né? Um time horrível, né? Diga-se de passagem. Eu fiz algumas anotações, eu tinha até intenção de falar algumas coisas aqui, mas diante dessa partida, desse show de horrores que o Santos apresentou hoje contra o time do Avaí, realmente você não tem como defender esse time, não tem o que falar a respeito de alguns jogadores que continuam fazendo as mesmas coisas. O Presuntinho, no meu modo de ver, com uma escalação pelos desfalques, é bem importante você deixar bem claro isso. Por alguns desfalques que o Santos já não tem um bom time. E ainda desfalcado pelo Michael. Não tem o Lucas Pires, que também tem um problema no joelho, que está machucado. Aí você tem o Pitbull Fernandes com desconforto muscular. Jogadores importantes que fazem parte da equipe do Santos, que hoje seria essenciais para a partida. Mas o Santos não teve para onde correr e teve que utilizar os jogadores que tem. E seria muito leviano da minha parte falar a respeito de esquema tático do time hoje. Qual seria o esquema tático do Santos? O Santos joga com 3 jogadores no meio de campo ali. Camacho, Sanches, Zanocelo. Quem é o cara de marcação desse meio de campo? Jogar contra o time adversário, né? Uma abertura muito grande ali no miolo da zaga. Porque quando o meio de campo não funciona, a bomba estoura tudo para os zagueiros, pessoal. Você tem o Felipe Jonathan, muito ruim na marcação. Você tem um lateral direito que não tem mais segurança para fazer os arremates, fazer aquelas descidas. Porque o Santos é um time muito passivo, vulnerável, vamos dizer assim. Não está botando medo em ninguém. O Santos já tem dificuldade para jogar bem na Vila Belmiro. Quando sai da Vila Belmiro, ainda com um monte de desfalque, dentro da limitação que os jogadores do Santos não consegue jogar. E aí melhora um pouquinho do intervalo para o segundo tempo, né? O treinador vai com a mesma equipe. E aí o Santos tenta melhorar um pouco, fez uns 3 arremates ali, principalmente ali até os 10 minutos da segunda etapa, mas depois o time do Avaí já se equilibrou o jogo e aí continuou aquele show de horrores. O Santos tendo melhor posse de bola, acredito que nas 2 etapas, mas você não vê assim uma coisa formada assim de fato. É mais no bumba meu bar mesmo, aquela bola dentro da área. Não tem uma jogada individual, não tem aproximação. Jogadores do sistema de ataque do time do Santos batendo cabeça. Né? A gente pode falar da substituição, mas eu acredito que o torcedor santista, olha, não tem para onde correr. Para qualquer lugar do esquema tático, do campo, dos jogadores, do técnico, é horrível você falar a respeito. Santos é um time grande, mas está se apequenando na forma de jogar, pelos jogadores que tem, sobretudo, não bota mais medo em absolutamente nenhum time. O Santos está com dificuldades, pessoal. A janela vai abrir agora a partir do dia 18. O Santos tem que contratar. Muita confusão fora dos bastidores, né? Principalmente aí no seu sistema diretivo, que teve uma substituição, entrou um novo executivo de futebol, o Drummond, Newton Drummond,
que chegou já para ajudar a equipe da Vila Belmiro. O Santos ainda está procurando um novo técnico. Antes mesmo de ser contratado, o novo técnico já exige, oh meu Deus, existe uma rejeição muito grande no Guto Ferreira. E o Santos tem que tomar cuidado, pessoal. Porque senão vai fazer que nem jogadores do Santos que estão lá no banco de reservas e não são aproveitados. Muito difícil você fazer uma análise a respeito daquilo que aconteceu hoje. O Santos fez algumas substituições que nós podemos falar aqui. Saída do Sanches, muito sacrificado ali no meio de campo, pelo esquema tático, pela forma que o Santos joga. Não existe ninguém para marcar ali. Quem que vai marcar com o meio de campo que tem como protagonista Zanocelo, Camacho e o melhor dos três, o Sanches, só que jogado numa posição sacrificada pelo esquema ali no meio de campo. 37 anos. Começa a queimar os jogadores. E aí você vê o ataque, que também não tem uma receptividade boa, porque a bola não chega, que é o Marcos Leonardo, um talento, um jogador perigosíssimo, que também não está jogando muito bem, porque o time do Santos não está encaixado, não tem jogadores para isso. Jogadores saíram, aí você tem lá o Batistão, você não sabe se ele joga no meio de campo ou se ele joga lá no sistema de ataque, ele não faz nenhuma coisa e outra, e quando vai fazer toma cartão amarelo, quase vai expulso, querendo fazer quase a mesma jogada, quase em cima do mesmo jogador. Ainda bem que foi substituído. E você tem o Lucas Braga, que está sendo o coringa do time, que ele é jogado ali para jogar ali no corredor, assim como o Sanches e o Batistão também estão fazendo essa função, tentando ajudar ali o meio de campo e o corredor, só que eles, embora sejam jogadores novos, Batistão não consigo entender que já chegou há muito tempo no time do Santos e chega realmente, só joga um jogador de um tempo. Não consegue dar uma sequência para o segundo tempo e acaba saindo. Comete erros horríveis, erros de toque de bola, erros táticos ali no meio de campo. Mas como que você vai armar um esquema tático se você não tem jogadores para isso? É difícil você olhar pelo lado do treinador também. Aí quando ele olha para o banco, ele fala assim, poxa vida, os jogadores, as características dos jogadores que eu tenho aqui, não dá para fazer esquema. Então, o Santos tem que contratar, pessoal. O Santos tem que contratar no mínimo aí 4 peças. Deixa eu me parabenizar o Vladimir, que é jogador do Santos, que é titular hoje da equipe do Avaí, que está fazendo aniversário, nunca jogou contra o Santos, a primeira vez. E garantiu realmente a vitória do Avaí, fazendo aquela defesa espetacular lá no final. Uma virada de bola que o Marcos Leonardo fez um pivô dentro da pequena área e ele acabou antecipando um chute dele, acabou fazendo uma grande defesa. Mas eu acredito que o time do Santos é muito difícil a gente fazer uma análise, Jogador, acredito que não dá para fazer nada. O time do Santos é muito ruim de assistir, show de horrores, sem força de vontade ali. A gente tenta, quando a gente acha que vai melhorar, na verdade piora. E você fica ali realmente indo, torcendo pela equipe da Vila Belmiro, muito por conta de você ser torcedor. Mas quando você parte para análise, quando você tenta encontrar um motivo, sobretudo para falar bem do esquema tático, dos jogadores, daquilo que o Santos apresenta dentro de campo, é muito difícil, pessoal. O torcedor do Santos vai dormir triste hoje, por mais uma derrota, para o Santos perder de um time que tem Cortez, Visoli, Rafael Vaz, Vladimir, que já foi jogador do Santos. Aí você tem lá, quem mais? Jogadores, Pottiger, que era aqui da Ponte Preta, que um dia recusou o Santos também, quando o Santos quis contratar ele, que jogou no Internacional. Olha, Bruno Silva, aquele que jogou no Botafogo. Muito difícil. Não tem muito o que falar, pessoal.
Eu vou ficando por aqui. Vargas Santos TV. Abraço, tchau.